Acordei esta manhã e tive um sonho muito vívido com XRP. Então, eu queria ficar online e contar à família Discover Chart. Eu vi o preço do XRP disparar e então apenas trave-o como acabou de cair de volta e tirou todo o jogo. Então agora eu quero dizer antes de tomar qualquer decisão. Não estou lhe dando conselhos financeiros. Eu amo o povo do exército XRP. Eu os conheço há muito tempo. Estou envolvido em cripto. Isso meio que me torna um veterano agora neste setor, 7 anos. E estou apenas dizendo meu sonho, não o que agir. E as pessoas estão pedindo um preço muito alto do XRP. Quero falar sobre a tokenomics disso, que são as restrições realistas no XRP. E como vai se comportar que você sabe que alguns de vocês são novos em cripto trading e eu simplesmente não quero ver que você se queima. Você sabe que talvez isso vá para a lua, talvez ela caia na lua. Então dê uma olhada em alguns desses fatos. Curiosamente, tive esse sonho no mesmo dia em que Joe Biden falou, perdoando seu filho, e a jogada interessante sobre isso é que ele havia dito, antes da eleição, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei, é claro, ele concedendo um perdão incondicional completo a seu filho Hunter. Por qualquer coisa que ele já tenha feito, apesar de ser condenado por vários crimes. Trump não é. Ele é condenado por vários crimes. Ele agora ficará impune porque eles estão agindo como se estivesse acima da lei. A criptomoeda não está acima da lei da economia. Quando você está no poder, você se sente bem, diz coisas magnânimas. Quando você está sem poder, de repente você não se sente magnânimo. E esse meme diz aqui, agora a esquerda diz, em vez de ninguém estar acima da lei, dizem eles, por que ninguém com um coração perderia seu filho? Bem, vamos ficar felizes por um pouco aqui. Nós temos XRP. Grandes notícias. Ele virou o USDT e Solana para se tornar o terceiro ativo criptográfico mais valioso. Há um feio, mas acho que o meme engraçado aqui é retirado Doge, Binance, Solana. E neste meme, está chegando para a ETH? Está chegando ao BTC? Eu duvido muito disso. Mas o XRP conquistou o número 2 da ETH em dezembro e janeiro. Portanto, é possível em criptografia. Tudo é possível. Tudo bem. Um Lambo diz que hoje é o mais alto que meu patrimônio líquido foi a minha vida inteira. Ok, bem, parabéns por isso. O faraó Xfertitri diz, tentei contar a você em 22 anos e 24 e 4 seriam fogos de artifício. 20 e 25 serão lendários, e isso é o que chamamos de efeito Trump. Você sabe, as pessoas são muito otimistas e acho que as coisas vão ficar muito fortes neste ano. Nós realmente acreditamos na transferência de riqueza que a Bíblia fala. Você sabe, a Bíblia previu que a riqueza do pecador é estabelecida pelos justos e pelos salários dos trabalhadores. Isso significa que você precisa ser trabalhador de Deus. Você precisa servir a Ele. Os salários dos trabalhadores estarão chorando ao Senhor de Sabaote, o Senhor dos anfitriões. Então este homem diz, ou essa conta diz, todos vocês merecem o que está por vir, XRP. Ok, então muitos sonhos. Você sabe, ficando muito rico com o XRP. Quero dar uma olhada nos técnicos bem rápido. Você não precisa ser um especialista na leitura japonesa de gráficos de velas, mas pode ver que estamos no topo do topo, o alto de todos os tempos. Já chegou a isso 2 vezes antes. Esta é a terceira vez e está lutando neste momento. Então você tem que olhar para isso. Isso seria como um teto. Ou resistência que teria que penetrar. Então, estamos olhando para 2.71, 2.72 USD, algo assim agora. O tempo todo. Vamos descer em escala para um gráfico de 3 meses e é isso que me diz respeito, é que você vê bem aqui no topo disso. Candlestick vermelho, aquela pequena estrela, que é uma cruz.
Uma cruz é um padrão de reversão, assim como a cruz de Jesus Cristo mudará tudo. A cruz de Jesus Cristo mudará a direção de sua vida. Bem, na leitura japonesa de gráficos de velas, é chamado de doji. E parece um sinal de posição agora. Isso significa que o mercado está vacilando. Há alguns aumentando o preço, outros empurrando o preço para baixo. Por isso está meio que preso a esse doji. Se ele faz um pico e depois voltar, esse doji é chamado de doji de lápide. É um forte padrão de reversão em uma tendência de alta. Isso não é bom. Você pode ver que ele fez um doji de lápide. Bem, algumas semanas atrás. Então isso é chamado de retração ou bandeira. Enquanto está subindo, faz algumas semanas descendo e depois disparou de volta. Então, é claro, ainda somos otimistas. No mercado está bem, mas se algum de vocês estiver alavancado como se estivesse emprestando Mark Money, você tem uma conta de margem. E essa coisa retira a última semana ou 2 dos ganhos que você receberá uma chamada de margem e vai se queimar. Então é aqui que no meu sonho que vi. Ele vai direto e depois vai direto para o jogo agora. Eu não tenho um preço ou um tempo no meu sonho. Não tenho isso e se isso acontecer. Na minha opinião, eu diria, uau, eu compraria o mergulho. Mas, novamente, se você é um novato e está emprestando dinheiro, isso vai liquidar você. Vamos apenas para esta conta. Elon negocia. Conselhos sábios, eu acho. Este homem está no mercado. Ele diz que os detentores de XRP não são de ida e volta. Passamos por alguns invernos de criptografia, os veteranos. E esta viagem de ida e volta significa que você sobe todo o caminho, você vê o ganho e depois vê tudo tirado. Então, quando você sai em uma alta de todos os tempos, pode subir mais, mas eu não ficaria triste. Este homem diz, pegue os 4x e corra. E você verá que algumas pessoas farão isso, outras não. Tudo depende da sua crença. Então, aqui temos Jason dizendo que $5 são o alvo para ele. Provavelmente é o mais alto que vai. Muitas pessoas amontoam essa moeda por um longo tempo. Não seja pego sendo a liquidez da saída. Isso significa que há muitas pessoas que querem sair de todos os tempos e você está bombeando dinheiro enquanto estiver alto. Isso é chamado de FOMO, medo de perder. Eu quero dizer isso porque sei que muitos cristãos são apenas envolvendo-se nisso, eles são novos. Portanto, esses são apenas alguns termos que você apenas tem, apenas não FOMO, não aparece. Quando tudo está no nível mais alto de todos os tempos, isso é perigoso. Sempre haverá uma retração. Sempre vai voltar. Na minha opinião, Jason diz, haverá uma grande venda em torno da alta de todos os tempos ou logo além dela. Bem, por definição, há uma venda. É isso que cria o alto de todos os tempos. Mas sim, isso faz sentido. Então, aqui está a tokenomica disso e eu só quero que você pense nisso para aqueles que acreditam que isso vai para $5 em breve. A esse preço, vamos começar com o funcionamento do XRP. O XRP é uma moeda que foi realmente feita para os bancos. Um cara chamado GDMC Caleb fez isso. Sua história também é interessante. O XRP tem um suprimento total de 100 bilhões de fichas. A partir da última atualização, cerca de 54 bilhões de XRP estão circulando, então você sabe mais do que cerca de 40%, mas mais de 40% dos XRPS não estão circulando, o que isso significa que está sendo mantido em garantia pelos proprietários, o que significa que os proprietários têm muito poder, isso não é uma descentralizada moeda no verdadeiro sentido da criptomoeda descentralizada. Isso é bastante controlado por quem quer que os proprietários sejam. E Jet era um deles, e ele tinha 9 bilhões deles como presente de despedida, como presente de separação.
E ele está vendendo e, é claro, isso foi feito. Todo mundo estava esperando por isso, e eles pensaram que o preço dispararia. Quando Jets 9 bilhões de fichas grátis, você sabe, dinheiro grátis para ele. Ele vendeu. Obviamente, um multibilionário e XRP não fizeram nada. Foi sem brilho por um longo tempo. Portanto, a tokenomica disso é, para XRP com esse valor em circulação e a esse preço, vai para $5. Isso significa que o valor de mercado teria que ir dos atuais 152 bilhões a 500 bilhões. 500 bilhões. Isso é muito dinheiro entrando. Então, para que isso aconteça, muitas coisas precisam acontecer. Deve haver uma adoção generalizada. Os bancos precisam adotá-lo. Toneladas de dinheiro têm que entrar. O sentimento do mercado deve ser extremamente positivo para o XRP e nenhum outro concorrente. E o engraçado é que, quando o GDMC Caleb deixou o XRP, ele foi e começou um concorrente fazendo a mesma coisa, como a mesma moeda com um nome diferente chamado XLM. Isso se chama lumens estelares. Portanto, é a mesma coisa, mas eles estão dizendo, ele sabe, ele afirma que não está mirando grandes bancos, mas é para os não bancários, especialmente na África. Tudo bem, então o suprimento. Você precisa queimar ou prendê-lo para atingir $5, certo? A adoção precisa aumentar, o ambiente regulatório deve ser muito favorável, muitas coisas têm que acontecer. É tudo possível. Muito disso é impulsionado pela imaginação selvagem. E os clubes de fãs podem fazer isso. Mas acho que haverá uma correção de acordo com o meu sonho. Então sim, pode voltar. Então, se você tem mãos de diamante, apenas se apega a ele. E, você sabe, acho que no próximo ano será muito otimista. Vai ser bom. Tudo bem, o que mais podemos olhar aqui? Tudo bem, então estamos em Joe Biden novamente. Ninguém está acima da lei. Só acho que é interessante, Deus me deu esse sonho no mesmo dia em que Joe Biden perdoou seu filho, Hunter Biden. Como diz esta nota da comunidade? Ele está cobrindo 11 anos de ofensas contra os Estados Unidos que ele cometeu ou pode ter cometido ou participado durante o período de janeiro, 14 anos. Olhe para essa data. Esse foi o ano em que começamos a conversar sobre as placas no céu, o lunar tetrada até dezembro, 24. São 11 anos. Lembre-se, 11, o número de caos. Por que 14 anos é quando eles derrubaram o governo ucraniano? Muitos dos Estados Unidos, os políticos colocaram seus filhos nos conselhos de empresas ucranianas, e é aí que a suposta lavagem ou corrupção de dinheiro, muito dinheiro enriquecido. Os membros da família saíram disso de 14 anos, então por que essa data é muito interessante, não é? No entanto, ele disse que ninguém está acima da lei. Bem, é isso que eu não gosto. Quando as elites gostam de uma moeda, quando gostam de algo, manipulam. Veja, as elites não são justas. Eles invadiram o quarto de Barron, mas nunca invadiram a casa ou o quarto de Hunter Biden. Quão injusto é isso? Eles não jogam justo. Este é o gráfico diário aqui. É meio que atingindo uma resistência. Você pode ver isso. E, em vez de fazer a bandeira, o que é um pouco para baixo, você faz um tempo longo, um pouco de baixo, um longo avanço, um pouco de baixo. Essa é a tendência de alta normal. Mas aqui está lutando, está fazendo o que é chamado de triângulo, está pulando, você sabe, contra a resistência e fazendo este triângulo. Se isso rompe isso, é muita energia. Provavelmente irá para 330. Esse é o próximo alvo, 330. E então ele se afastará. Mas se não conseguir quebrar isso, ele levará todos os ganhos e voltará. Você sabe, eu diria, o que é isso aqui? Cerca de 2. Talvez cerca de 2,20 marcas que seriam a primeira, mas poderia descer para 2 na verdade.
Então, o que vi no meu sonho foi que disparou e depois abatido, recuperando todos os ganhos. Ok. Então, talvez para a Lua. Pode ser enterrado na Lua ou cair na Lua. E lembre-se de pessoal, não deixe a ganância se apossar de você. Quando você obtém esses ganhos, você deve algum imposto ao homem do imposto, mas deve Deus pelo menos 10%. E você deve ter um objetivo. Fazer mais do que a lei exige. Eu acho que 20% é um ótimo objetivo. Mínimo de 20% do dízimo e oferta. Certifique-se de apoiar este ministério, porque você está se alimentando disso. Você tem ouvido isso. Você gosta. Ajude o ministério que você gosta. Certifique-se de honrar a Deus, mesmo com criptografia. Eu já vi tantas pessoas recentemente. Alguém recebeu uma herança ou pagamento de seguros, até $700 mil. Mas eles não tite. Na próxima vez que conversei com eles, eles disseram, bem, são 700 mil. Acontece que existe essa dívida, esse problema. Eu posso ficar com 200 mil. Não é mesmo certo se posso me aposentar disso. Você vê o que acontece? Pessoas de bom grado desistem de $500 mil. Por que eles não queriam um dízimo? O dízimo teria sido o quê? Teria sido, bem, se você dissesse 700 mil, isso seria de 70 mil, 140 mil. Mesmo que ela desse 140 mil. Isso teria protegido o dinheiro. Lembre-se, eu assisti repetidamente. As pessoas esquecem a Deus quando as coisas estão indo bem. Oh, eles se ajoelharão e chorarão a Deus quando eles não têm nada. E eles farão votos, Senhor, eu vou me lembrar de você. Eu vou te servir. Vou apoiar seu trabalho de missão. Seja o que for, sua igreja. E então, quando as coisas vão bem, cara, eles esquecem. Eles esquecem suas palavras, sua promessa, a palavra de Deus, os requisitos de Deus. Não seja assim. É tão fácil de dar. Tão fácil. Tudo bem? Se você quiser dar criptografia, somos o primeiro ministério do mundo, até onde sabemos. O primeiro ministério do mundo que aceitou o dízimo e as ofertas através do Bitcoin e da criptomoeda. Somos como El Salvador. Acreditamos que este é o futuro. A descentralização é o futuro. Então honre a Deus com ele. É isso para mim, pessoal. Quero reiterar novamente, há uma transferência de riqueza chegando, mas você precisa ser sábio. Você tem que estudar essas coisas e tomar decisões sábias. Certo, nada é para sempre, nada neste mundo é para sempre, então você precisa ter um bom plano que você tenha uma boa entrada, não entre em todos os tempos que você entra em retracamentos em que você entra. Breaks, isso é ótimo, então você precisa ter um plano de saída certo, porque nada é para sempre, então você descobre onde você sai. E seja feliz se você fez 2x, 3x, 4x. Quando é suficiente para você? Você está indo por 10x? Ok, se são 10, então você diz que é isso. Alguns de vocês têm uma saída com base no tempo. Tudo bem também, não sei como você conhece o futuro, mas se você disser, ok, pode ser vendido no próximo ano em maio e ir embora, esse é o tipo de ditado nas negociações. Você diz que, no próximo ano, eu tenho que sair. Tudo bem, ok, então você tem uma meta de tempo. Então não se preocupe, você só tem mãos de diamante, ok? De qualquer forma, rezo para que Deus realmente o prospere e lhe dê paz no que você fizer. E nunca trocou nada que você chorasse se perder. Porque isso é o mercado mais volátil em que qualquer um pode se envolver, não é para as mãos débeis e os fracos de coração. Então fique forte e o que quer que aconteça, continue olhando para cima.